dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo essa aula, né? Na semana passada, nós vimos o capítulo 12, que contou pra gente a história dos Estados Unidos, desde o processo de colonização até o processo de independência, e mostrou pra gente como que esse país se tornou a potência que é hoje, a maior potência econômica e militar do planeta. Hoje nós vamos entender um pouquinho os espaços de produção dos Estados Unidos, ou seja, nós vamos entender como é dividido o espaço agrário e o espaço industrial. Isso é muito importante porque aí, a partir desse conhecimento, você passa a entender por que da magnitude desse país, por que dessa potência tão grande, tão enorme e praticamente indiscutível o seu primeiro lugar. Nós vamos ver mais à frente, quando nós estudarmos a Ásia, que a China vem tomando a dianteira e tentando ultrapassar os Estados Unidos. Mas entendendo o espaço econômico dos Estados Unidos, a gente vai ver aqui o quanto isso vai ser uma missão muito difícil para a China, ok? Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos entender como que é dividido o espaço agrário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é conhecido por ser um exportador de tecnologia, ou seja, de produtos com alto valor agregado. No entanto, os Estados Unidos vêm diversificando cada vez mais a sua agropecuária, tá? Principalmente no intuito de abastecer o mercado interno, mas a sua produção vem sendo tão elevada que os Estados Unidos estão agora exportando alguns alimentos, tá? Para você ter noção, os Estados Unidos hoje é o maior produtor de soja do mundo. Essa já foi uma colocação brasileira. Alguns estudiosos falam que em 2020 o Brasil vai ultrapassar novamente os Estados Unidos, mas nós vamos ter que ver aqui, ok? Estados Unidos é o maior produtor mundial de carne, quando eu somo avinos, bovinos e suínos, tá? Então os Estados Unidos vai se destacando cada vez mais nessa área. Primeiramente, é muito importante que você entenda que os Estados Unidos ele é muito beneficiado pela sua extensão territorial. Os Estados Unidos é muito grande. Os Estados Unidos tem um território maior que o brasileiro. Muito grande no sentido principalmente leste-oeste, como você pode observar aqui, mas também um território muito extenso e significativo na extensão norte-sul, na extensão latitudinal. Lá, o espaço agrícola é dividido em belts. Belt é uma palavra que significa cinto. Então, belts é como se fossem cinturões, ok? E aí, você tem vários cinturões, como você pode observar aqui na legenda. Ou seja, são áreas onde nós temos uma produção mais específicas para determinada tipo de cultura. Você observa aqui que nós temos 11 belts no território. Só que 3 se destacam. E esses 3 é muito importante que você entenda a localização. Você tem o cinturão do milho, que é essa área verde aqui, tá? Você tem o cinturão do algodão, que fica mais aqui ao sul, tá? Na divisa com o território mexicano. E você também tem o cinturão do trigo, que é esse amarelo aqui, ó. Obviamente, gente, que nesses cinturões, esses 3 se destacam, mas você tem, por exemplo, o cinturão de policultura, você tem o cinturão do leite. Não quer dizer que nessa área só produza determinado produto, mas é o produto que se destaca, tá? Então, uma coisa muito importante, que para você entender quando você estiver lendo sobre a economia dos Estados Unidos, ou tiver mesmo até fazendo um processo seletivo, uma prova, é entender essa divisão dos cinturões dos Estados Unidos. E destacar, como eu já falei aqui para vocês, o cinturão do milho, o cinturão do algodão e o cinturão do trigo, tá? E essa divisão dos cinturões, essa localidade, essa localização, na verdade, ela não ocorre por acaso. Ela está associada a particularidades históricas do povoamento e as condições físicas dos locais, que é o clima, o solo e o relevo, tá? Tem a existência de uma infraestrutura também, de um armazenamento e de transporte e a proximidade do mercado consumidor. Então, por exemplo, se o algodão está mais ali para o sul, obviamente que o algodão precisa de um clima mais ameno, ou seja, não tão frio como da parte norte dos Estados Unidos, mas além disso, a localização dele está relacionada com a demanda por essa matéria-prima, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é essa parte. Outra coisa também, lá nos Estados Unidos, os efeitos da Revolução Verde foram muito significativos. O que foi a Revolução Verde? Na década de 60, no início da década entre o fim da década de 60 e o início da década de 70,
Os Estados Unidos, eles promoveram esse processo chamado Revolução Verde, que nada mais era do que introduzir a tecnologia no campo, para que houvesse um aumento da produção. Naquela época, a fome do mundo era significativa, até hoje é, mas naquela época era mais ainda, e as pessoas relacionavam a fome à baixa produtividade. Segundo os estudiosos, as pessoas passavam fome porque a produção de alimentos que existia no nosso planeta não era suficiente para abastecer toda a população. E aí eles introduziram a tecnologia no campo, as máquinas, os produtos transgênicos, tá? Os inseticidas, os adubos químicos, e tudo isso fez com que a produção aumentasse. E isso tudo era voltado principalmente para os países subdesenvolvidos, onde a fome era mais intensa. Realmente houve um aumento da produção, só que a fome chegou a aumentar no planeta. E aí eles chegaram à conclusão que a fome no planeta não está relacionada à questão da baixa produtividade, mas sim à má distribuição de renda. Porque produtos são produzidos, ou seja, nós produzimos alimentos, no entanto os alimentos não são gratuitos. Os alimentos, para que você tenha acesso a eles, você precisa pagar. Tá? Então eles chegaram a essa conclusão. A fome não está relacionada à baixa produtividade, mas sim ao processo de má distribuição de renda. Estados Unidos fez esse processo para beneficiar o mundo como um todo, só que os Estados Unidos, propriamente dito, eles saíram beneficiados, porque essa tecnologia que foi sendo desenvolvida no país, no intuito de ser levada para os países subdesenvolvidos, ela foi aproveitada e muito no próprio Estados Unidos. Tá? Então essa produção alimentícia significativa que tem acontecido agora nos Estados Unidos é uma das características que vem aumentando o processo de produção nos Estados Unidos. Tá? Uma das maiores consequências da Revolução Verde foi o aquecimento da agroindústria e da biotecnologia, que ampliou o desenvolvimento dos defensivos agrícolas, que eu já falei para vocês, que são os pesticidas, os adubos, os fertilizantes, entre outros. E o apoio à produção dos transgênicos também, que estava em alta. Para quem não lembra o que é um transgênico é um alimento geneticamente modificado. E aí essa modificação genética está relacionada a características do processo de produção. Então, por exemplo, vamos supor que aqui na nossa região a gente dependa muito do tomate. E aí o clima está esquentando bastante e o tomate não está vingando. Vingando quer dizer que ele não está brotando do jeito que a gente estava querendo. O que a gente faz? A gente entra na genética desse tomate e faz uma modificação para que ele possa se adaptar a essas novas temperaturas. Esses que são os transgênicos, tá? Então, o que acontece? Esse desenvolvimento tecnológico que houve nos Estados Unidos aumentou um abismo entre os produtores pequenos e os grandes produtores. Porque essa tecnologia que foi sendo desenvolvida pela Revolução Verde, ela não era barata e ela não estava disponível para todo mundo. Então, assim, o aproveitamento das terras nos Estados Unidos passou a ser bem maior que o de outros países como o Brasil. E aí, em contrapartida, a desigualdade social no campo aumentou muito, já que as máquinas substituíram cada vez mais a mão de obra. E assim como no Brasil, isso gerou um grande êxodo rural. Em geral, os guetos e as periferias das cidades absorveram a mão de obra. Tá? Então, assim, a Revolução Verde ela surge com uma ideia interessante, que é principalmente para aumentar a produção de alimentos no planeta e diminuir a fome. No entanto, ela acaba gerando a desigualdade, porque essa tecnologia não era barata e não era todo produtor rural que ia ter acesso a ela. Tá? Então, assim, isso é muito importante. Tá? Então, até agora nós vimos que o território norte-americano, no que diz respeito à produção agrícola, é dividido em belts, que nós sabemos que são os cinturões, com destaque para o cinturão do trigo, do milho e do algodão. Lembrar que quando a gente fala assim, cinturão do trigo, não quer dizer que só trigo é plantado ali, quer dizer que esse é o cultivo que se destaca. Nós vimos como que a Revolução Verde, ou seja, a introdução da tecnologia no campo, vem ajudado e muito na produção agrícola dos Estados Unidos, que hoje é uma das maiores do planeta. Tá? Agora, nós vamos entender como que o governo norte-americano ele tem ajudado diretamente os produtores rurais. Nos Estados Unidos é muito comum uma política de subsídio. Subsídio, gente, nada mais é do que um financiamento direto do governo federal para a produção agrícola. É como se eu, agricultor, recebesse dinheiro, aqui no caso do atual presidente do governo Jair Bolsonaro, para que eu pudesse produzir.
Isso ocorre por dois motivos. O primeiro, para que o país ele seja um grande produtor e tenha a capacidade de abastecer o mercado interno, tá? Seja autossuficiente, e também, caso sobre, ele possa exportar, tá? Os Estados Unidos, gente, como ele é um país altamente industrializado e com tecnologia de ponta, a prioridade dele é a exportação de bens industrializados, não de bens agrícolas. No entanto, é muito interessante eles terem uma produção agrícola para abastecer o mercado interno, para que não haja necessidade de exportação de alimentos, porque importação, perdão. Quanto mais eu importo, quer dizer que mais eu estou gastando, porque é muito mais barato eu plantar na minha horta do que comprar lá no mercadinho, não é assim? E essa é a visão dos governos norte-americanos. Então é muito comum ter esses subsídios do governo lá. Subsídio é o governo investir na sua plantação, na sua horta, para que você possa produzir para abastecer o mercado interno. E isso acaba sendo muito importante para eles, porque não só a produção vai aumentar, mas o preço do produto vai ser muito barato no mercado interno, tá? E aí isso gera uma consequência, por quê? Porque para grandes exportadores como o Brasil, porque nós, por mais que nós sejamos um país industrializado, nós também somos conhecidos por sermos um país agroexportador, ou seja, a exportação de alimentos é muito importante para o nosso PIB. Quando os Estados Unidos ele vai subsidiando a agricultura, e os Estados Unidos é um grande parceiro comercial do Brasil, isso vai trazer uma consequência muito negativa para a gente, porque reduz o nosso poder de competitividade. Porque se eles estão produzindo a soja no território deles, e eles eram grandes compradores de soja do Brasil, a soja que eles produzem lá vai sair num preço muito mais barato que se eles importassem aqui do Brasil. E isso faz com que a nossa exportação caia. Então, essa política de subsídio que os Estados Unidos faz para os agricultores acaba afetando diretamente a gente aqui no Brasil, tá? E isso faz com que a nossa balança comercial tenha o quê? Um decréscimo significativo, tá? Então, se eles fazem essa política, o produto brasileiro chegará bem mais caro ao mercado. Então, isso vai fazendo com que não ocorra a compra mais dos nossos produtos aqui. Esses subsídios eles geram muito problema, e o Brasil nos anos 2000 já entrou com um pedido na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, para rever essa postura norte-americana. Na verdade, subsídios agrícolas em grande intensidade, como os Estados Unidos têm feito na agricultura lá, isso é ilegal, porque isso faz com que ocorra um desequilíbrio no comércio internacional. O Brasil entrou com recurso em 2000 e esse recurso foi julgado em 2003, e aí a gente teve um ganho de causa. E aí essa política de subsídio nos Estados Unidos ela foi suspensa. No entanto, eles modificaram a legislação lá e não usa-se mais a palavrinha subsídio. Eles usam-se como se fosse uma ajuda legal do governo. E isso fez com que a vitória de 2003 que a gente obteve na Organização Mundial do Comércio ela fosse suspensa, e os Estados Unidos continuam financiando de maneira mais discreta, mas continuam financiando a agropecuária local, e isso tem trazido impactos muito negativos para a produção agropecuária do Brasil. Os Estados Unidos não compram mais da gente como eles compravam, devido ao processo de subsídios que o governo vem fazendo, e fica muito mais barato para eles a produção para o mercado interno feita no próprio território, ok? Então, gente, quando a gente falar de agropecuária, você já vai pensar na agropecuária norte-americana, os belts, tá? A política de subsídios e a tecnologia de ponta empregada. A agropecuária dos Estados Unidos é uma agropecuária intensiva, que a gente fala. Intensiva quer dizer que tem muita tecnologia empregada. E se eu tenho muita tecnologia empregada, fatalmente eu vou ter uma produtividade elevada, tá? Agora, gente, saindo do processo dos cinturões da parte agrícola dos Estados Unidos, nós vamos falar agora um pouquinho do processo de industrialização dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos é o país mais industrializado do planeta e é o país, dividindo ali com a China, juntamente com a China, que mais exporta. Só que há uma diferença. Os Estados Unidos eles exportam produtos com muito valor agregado, ou seja, com tecnologia de ponta. Um produto
dos Estados Unidos que é vendido tem um lucro muito maior do que um produto chinês. Porque na China não há uma exportação muito significativa de produtos com tecnologia de ponta, mas sim produtos com baixo valor agregado. Isso tem modificado, porque a China agora tem investido cada vez mais em tecnologia. No entanto, ainda os Estados Unidos é o país que mais exporta produtos com tecnologia de ponta. A industrialização norte-americana, gente, ela começou aqui nessa região aqui, que eu vou passar um mouse para vocês, ó, na região nordeste aqui. Essa região aqui, ela ficou conhecida como Manufacturing Belts, ou seja, o cinturão da manufatura, tá? Essa região que foi a primeira a se industrializar, porque como você pode observar, é a parte leste aqui, banhada pelo Oceano Atlântico, onde os colonizadores chegaram primeiro. Então, o povoamento norte-americano, como nós vimos na aula passada, ele ficou primeiramente restrito a essa área aqui. Por isso, essa área foi a primeira a ser desenvolvida industrialmente, tá? Além disso, além do processo histórico de colonização, nessa região se desenvolveu muita indústria de base, primeiramente. O que é indústria de base? É aquela indústria que vai produzir matéria-prima para que outras indústrias possam utilizar, como, por exemplo, uma siderúrgica, uma metalúrgica. E aí, como você pode observar aqui de verdinho, ó, nessa região aqui ó, existem os Montes Apalaches, que são planaltos onde nós temos uma grande concentração de recursos minerais, principalmente carvão. Então, por conta da industrialização norte-americana ter se concentrado primeiramente nessa região aqui, grandes cidades surgiram, como Nova York, Boston e Washington. E aqui surgiram também o quê? Grandes cidades, formando, por exemplo, a primeira megalópole norte-americana, que é a megalópole de Boswell. O que é uma megalópole? São quando regiões metropolitanas se unem, ou seja, se conurbam e formam uma grande mancha urbana. Tá? Então, as maiores cidades dos Estados Unidos, elas surgiram aqui, nessa região, porque foi a primeira região a se industrializar. E a gente sabe que a industrialização atrai pessoas, seja pela geração de empregos ou pela infraestrutura que as cidades passam a ter por conta da presença dessas indústrias. Tá? Então, a primeira região norte-americana a se industrializar foi o nordeste dos Estados Unidos, que era comumente chamado de Manufacturing Belt. Depois, com o tempo, essa região também ela ficou conhecida por outros dois nomes. Primeiro foi o Cinturão da Neve, que é o Snow Belt, dada a sua posição geográfica aqui, né, que neva bastante nessa região, tá? E depois foi chamado de Cinturão da Ferrugem, Rust Belt. Por quê? Porque ferrugem quer dizer que é uma coisa que foi ficando o quê? Velha. Então, essa região aqui, ó, que foi a primeira a se industrializar, ela foi ficando uma região que foi declinando industrialmente, porque as indústrias, como a gente vai ver agora mais à frente, elas foram se movimentando, migrando dessa região nordeste e indo para outras regiões, as quais nós vamos ver aqui, tá? Mas quando nós falarmos de industrialização norte-americana, vocês não podem esquecer que a primeira região norte-americana onde ocorreu esse processo foi a região do nordeste dos Estados Unidos, ok? Chamado de Manufacturing Belt. E aí, depois, a gente vê que vai surgindo outras áreas de industrialização no território norte-americano, como a gente pode ver. Essa região que está destacada aí, nós vamos chamar ela de Sun Belt, ou seja, o cinturão do sol. Aí, essa região, ó, ela vai pegando aqui o sul dos Estados Unidos, a parte central do centro-sul e caminhando aqui para a região oeste dos Estados Unidos. Tá? Por que as indústrias foram migrando para essas regiões aqui? Primeiro que os territórios foram ficando mais baratos aqui nessa região. Essa região aqui do Manufacturing Belt, do Nordeste aqui, ó, que foi a primeira a se industrializar, ela era uma região cara. Como eu disse para vocês, aí tinham cidades muito famosas onde o custo de vida é elevado, como Nova York, Boston e Washington. Então as indústrias foram procurando novos mercados, novas áreas onde elas podiam investir. E elas se concentraram nessa região sul aqui, nessa região central e indo para o oeste. Além da questão do barateamento no início dos terrenos e dos impostos nesses outros estados, é muito interessante o fato de que nessas regiões houve o surgimento de centros de pesquisa. E os centros de pesquisa atraíram indústrias onde a produção não era mais voltada para a indústria de base, mas principalmente de bens de consumo e também de bens de capital. O que são bens de consumo? O próprio nome já diz, você vai consumir. Pode ser um bem de consumo durável, como um automóvel,
e também um bem de consumo não durável, como alimentos e bebidas. E a indústria de bens de capital é aquela indústria que precisa de muita tecnologia. É aquela indústria que produz máquinas para que outras indústrias possam utilizar. Ok? Então, quando a gente fala de Sunbelt, a gente está falando de uma nova área de concentração industrial nos Estados Unidos que vai pegar o sul, a parte central e a parte oeste aqui. Tá? E aí, ó, você observa nessa imagem aqui as novas áreas industrializadas dos Estados Unidos. Ó. As novas concentrações são essas de verdinho aqui. Essas áreas aqui de verdinho mais claro, ó, são as de concentração antiga. E aí, gente, quando a gente fala de nova concentração industrial nos Estados Unidos, a gente não pode nunca deixar de falar dessa região aqui, ó, que é chamada de Vale do Silício, tá? O Vale do Silício, ele é a região industrial do planeta onde nós temos a maior concentração de indústrias tecnológicas. O que seriam essas indústrias tecnológicas? Seriam as indústrias robóticas, seriam indústrias onde nós temos o desenvolvimento aeroespacial e principalmente a indústria de informática, tá? E aí, para você ter uma noção do poder econômico que está concentrado ali no Vale do Silício, que fica ali na costa oeste, banhada pelo Pacífico, mais precisamente ali na Califórnia, o PIB ultrapassa $1 trilhão só ali, tá? $1 trilhão é um PIB maior do que a maioria dos países europeus. É maior do que o PIB, por exemplo, da Espanha, tá? Só naquela região ali, tá? Imagina, se a região do Vale do Silício ela fosse um país, ela estaria entre os 10 países mais ricos do planeta. O Vale do Silício ainda não aparentou sinais de queda até hoje. E a competição global faz com que cada vez as pessoas daquela região ali, que trabalham naquela área ali, estudem, se capacitem, tá? Para você trabalhar no Vale do Silício, você tem que ser uma pessoa com uma qualificação elevadíssima, tá? Mas, gente, o que a gente está falando de Vale do Silício? Mas o que seria o silício? O silício, ele é um elemento químico muito importante. Você pode ver na areia, na argila e tal. Esse elemento ele é importante porque ele é muito utilizado na produção tecnológica, tá? Principalmente na produção de ligações metálicas, como os condutores de placa de chip, tá? Então, ali nessa região da Califórnia, que hoje nós chamamos de Vale do Silício, nós temos a maior concentração desse elemento químico no planeta. E como vocês podem observar ali, só essa região dos Estados Unidos, se fosse um país separado, estaria entre as 10 maiores economias do planeta, ok? Então, gente, quando a gente fala de industrialização norte-americana, a gente tem que pensar aquela área, a primeira área que foi o nordeste dos Estados Unidos, onde houve a concentração, por conta da colonização, que chegou ali primeiro, por conta dos Montes Apalaches, que forneciam recursos minerais para o desenvolvimento da indústria de base. Depois a gente pensa que isso foi se modificando e houve o Sunbelt, onde pega o sul dos Estados Unidos, a parte centro-sul e o oeste, onde surgem novas áreas por conta do desenvolvimento tecnológico. E principalmente não se esqueçam na costa oeste, ali na Califórnia, do Vale do Silício, que é a área onde nós temos a maior produção tecnológica do planeta, ok? Então, ó, até a próxima aula, espero que vocês tenham aprendido bastante sobre a questão dos Estados Unidos. E agora, simbora fazer os exercícios. Tchauzinho para vocês.